muitos lendo a história de Simão, uma pessoa que disse que foi salva, que creu na pregação de Filipe, o evangelista, tem dúvida se aquele homem era um verdadeiro crente. Então, Atos capítulo 8 é o relato do avanço do evangelho em Samaria, mas também inclui a revelação do trabalho insidioso do inimigo em oposição. Em toda a Escritura, tudo o que Deus estabelece como verdadeiro e genuíno é, em última análise, desafiado por Satanás com uma falsificação. Em Atos capítulo 8, ele usou um feiticeiro chamado Simão para promover sua causa sinistra. Lucas, o escritor de Atos, entra em grandes detalhes ao descrever Simão. Ele é retratado como um homem de tremendo poder e persuasão, pois havia enfeitiçado ou surpreendido as pessoas ao seu redor com o uso de magia ou feitiçaria. Sua influência era tão extensa que as pessoas o consideravam o grande poder de Deus. E seu feitiço satânico sobre eles era de longa data, já fazia tempo. No entanto, quando Filipe, o evangelista, começou a pregar a mensagem do evangelho, falar de Cristo naquela cidade de Samaria, e confirmou aquela palavra que ele pregava por meio de milagres e sinais, muitos creram e foram batizados, e houve grande alegria na cidade. A realidade da salvação transformou a vida de muitos, mas também impactou o feiticeiro, ou melhor dizendo, impactou o feitiço que Simão tinha sobre as pessoas, e ele começou a perceber que estava perdendo seus seguidores. A resposta a tudo isto foi que o próprio Simão creu e foi batizado. É isso que está registrado. Embora tudo parecesse genuíno desde a aparência inicial deste homem, logo começaram a aparecer, melhor dizendo, linhas de falhas espirituais na história registrada ali. Lucas escreve que ele continuou com Filipe, mas não era para aprender mais da palavra de Deus ou para apreciar a graça da salvação, mas sim para observar os milagres e sinais e procurar aprender como eles eram feitos. A fraude da profissão de Simão veio à tona quando Pedro e João foram enviados a Samaria para acompanhar o relato da grande resposta do evangelho naquela cidade. Ao observar a transmissão do Espírito Santo a esses novos crentes pela imposição das mãos dos apóstolos, Simão ofereceu dinheiro a Pedro para que ele também tivesse o poder de transmitir o Espírito Santo para os outros. Basicamente, ele desejava mais uma vez se tornar um corretor de poder para a sua própria vantagem e ganho. Ele queria se promover, ele queria estar em destaque. Ele não pediu o poder do Espírito Santo, mas sim o poder de concedê-lo a outros. A resposta de Pedro remove todas as dúvidas sobre se Simão era um verdadeiro crente. Suas palavras perspicazes foram uma repreensão pungente ao enganador inteligente, pois ele revelou que Simão, estou falando que Pedro, conseguiu revelar que Simão não tinha parte nem sorte neste assunto. Seu coração não estava bem para com Deus. O coração deste homem professo, e sem o reconhecimento de sua necessidade pessoal, ele pereceria junto com seu dinheiro. Infelizmente, eu digo infelizmente, a resposta de Simão não foi de verdadeiro arrependimento, mas sim um apelo pela intercessão de Pedro para que ele não experimentasse o julgamento de Deus sobre ele. Ainda há muitos Simões e Simãos na esfera da cristandade hoje em dia. Indivíduos que ouviram grandes verdades,
viram poderosas evidências do poder de Deus e professaram ser salvos, mas que falharam em enfrentar a questão chave de sua necessidade de perdão. São professos, mas não possuidores, não têm a salvação, não têm o novo nascimento. Judas, o escritor da Bíblia, Judas, o livro de Judas, a epístola de Judas, falando deste tipo de gente, ele diz: estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o Espírito Santo. Judas, capítulo 1, ele só tem um capítulo, está antes de Apocalipse esse livro. Judas, capítulo 1, versículo 19. Portanto, pode existir pessoas que têm segundas intenções no meio dos crentes, que professam ser salvos, que têm outros interesses e não a genuína salvação. Nunca provaram o verdadeiro arrependimento, começando com o reconhecimento dos seus pecados. Elas nunca se arrependeram dos seus pecados e nunca confiaram em Cristo como seu Salvador pessoal. Portanto, não existe uma obra divina na vida dessas pessoas. Elas estão enganando e sendo enganadas, porque elas são instrumentos de Satanás no meio do povo de Deus. É diferente de uma pessoa que é sincera, mas se enganou quanto ao assunto da sua salvação. E quando ela descobre que está enganada, o seu desejo é ter a verdadeira certeza da sua salvação. E ela busca com sinceridade, e essa pessoa tem a oportunidade e ela quer ter a verdadeira certeza da salvação. E muitas vezes essas pessoas logo elas são salvas, elas encontram descanso para as suas almas, se encontram com Deus pela fé, confiando no Senhor Jesus Cristo. Como pecadoras arrependidas dos seus pecados, elas descansam em Cristo como Salvador. Mas existe também pessoas como Simão, que os seus interesses são outros. E notamos que tanto o evangelista se enganou com este homem, como também ele podia enganar e estar enganado, dizendo que era uma pessoa salva, e lendo aquela passagem com atenção, eu já citei neste vídeo, mas não sei se você observou, o texto diz que de contínuo estava com Filipe. Esta firmeza superficial de certas pessoas que professam serem salvas vai demonstrar e vai capacitar os crentes a ver e a perceber que realmente essas pessoas têm interesse. Alguma coisa aconteceu. Mas note, existem crentes e crentes. Existem pessoas salvas e pessoas salvas. O que eu quero dizer é que cada crente tem um dom ou mais de um dom do Espírito Santo dado por Deus. Nós vemos que o grande evangelista Filipe, este homem aparece, em Atos capítulo 8 não é a primeira vez que ele aparece, ele já aparece em Atos capítulo 7, capítulo 6 também, e nesses capítulos mostra que ele é descrito como um homem de fé, um homem temente a Deus, um santo, um grande homem na obra de Deus. Mas nós vemos que ele é um homem que não percebeu ou não tinha aquele espírito de percepção que o apóstolo Pedro tinha. E tem irmãos que têm isto. E, infelizmente, esses irmãos que têm esta percepção de ver através daquela capa que existem em muitos professos, não é bem aceito. Porque aquela capa, aquela simulação, aquele esforço, aquele interesse, para muitos crentes é suficiente. Eles não conseguem ver através das palavras daquele professo
certas atitudes, maneira de se portar, mesmo entre os crentes, que existe uma falta e que esses irmãos, com este dom, aquele espírito que consegue ver, que vem do Espírito Santo, consegue ver através, penetrar e entrar aquela camuflagem. Estes crentes, ele não tem uma visão de raio-x que pode ter certeza, não, esta pessoa não é salva, mas ele percebe que aquela pessoa tem alguma coisa errada, nele alguma coisa errada. Pedro tinha este dom de Deus e ele percebeu e podia dizer para aquele homem que ele não tinha parte nem sorte nas coisas de Deus, que o coração dele não era um coração reto diante de Deus e que ele precisava se arrepender dos seus pecados, buscar o perdão de Deus. O que Simão fez? Obedeceu o conselho do apóstolo Pedro? Não obedeceu. Ele queria continuar no seu interior como estava e pediu para Pedro orar para que o castigo de Deus sobre o seu coração mau e o seu procedimento mau não viesse sobre ele. Quer dizer, ele não queria mudança interior, ele queria que Deus mudasse, pela intercessão de Pedro, o juízo que cabe a todo pecador, mesmo confessando ser crente e mesmo batizado como Simão foi. Estas coisas, batismo, confissão de fé, tomar a ceia do Senhor, fazer parte da comunhão da igreja, isto não melhora nem um pouco, ou não transforma o pecador perdido. Só quem pode transformar o pecador perdido é Deus. Aqueles que são nascidos de Deus. João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz que o novo nascimento é uma obra de Deus e que a pessoa não nasce do poder da carne, o poder da carne de si mesmo, do poder de outras pessoas. Também não é por nascer dentro de uma igreja local, dentro de uma igreja, nascer de pais crentes tornam esta pessoa uma pessoa salva, uma pessoa de Deus. Todos nascemos pecadores e destituídos da glória de Deus. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, confiam na obra e no valor da sua obra, arrependido dos seus pecados, Deus, Ele opera neste coração, faz com que aquele pecador nasça de novo e agora ele é uma nova criatura. Cada pessoa salva tem duas naturezas. É um novo homem. E aquela natureza antiga é passado, continua nele. Mas a obra da cruz de Cristo não só salva o pecador, mas e dá uma nova vida para ele, mas trata da vida antiga. Esta vida antiga foi sepultada, morreu com Cristo, morreu na cruz, está sepultado. Ela está aí, presente no crente, mas ela tem uma nova vida. O pecador, ele não tem duas naturezas, ele só tem a natureza que ele herdou de Adão, a natureza caída, a natureza moral, muitas vezes, tem atitudes morais boas, mas também ela não tem a nova vida que vem e só vem de Deus. Portanto, você que me ouve, em qual esfera de pessoas você se encontra? Aqueles que nasceram de Deus ou aqueles que trazem uma capa religiosa e estão tão perdidos quanto qualquer pessoa no mundo? Qualquer pessoa, até mesmo que não acredita em Deus, está tão perdida quanto um ateu ou qualquer outra pessoa que não quer saber de Deus. Uma capa religiosa não salva, não salva. A religião não salva. Só o Senhor Jesus salva. Ele disse: eu
sou a porta. Se alguém entrar por mim, vai ser salvo. João capítulo 10, versículo 9. Ele não é a porta da igreja, ele é a porta da salvação. Você pode já ter entrado por muitas portas de igrejas, construções que chamam igrejas, mas isto não lhe salva. Nem o batismo lhe salva, nem a comunhão na igreja lhe salva, nem comer o pão e o cálice na ceia lhe salva. Cristo salva, e salva perfeitamente. O apóstolo Pedro disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há ou foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro o teu lar?